Vídeo do Rinha Vermelho, os cabas. Vídeo do Rinha Vermelho sobre RPG de é turno, é? Não, acho que é uma crítica o quê? RPG é um gênero em decadência. Mundo aberto também. O pior é que eu tava vendo isso aqui. Eu separei, fora esse do Ryan Red, uns outros dois vídeos, eu tava vendo ontem. Tem muita gente fazendo vídeo sobre mundo aberto, falando que não existe mais jogo de mundo aberto. E realmente a gente parando pra perceber, os jogos hoje em dia eles são mais, ó. Tipo, ele dá a simulação que o jogo vai ser realmente de mundo aberto, mas necessariamente não é de mundo aberto. Ele falou, ó, tu tem aqui espaço pra tu ir pra onde tu quiser, mas o objetivo é ali, ó. Vá pra ali, vá. Aí, tipo, aí você tem, tipo, os cantos, aí, tá fechado, você só consegue abrir aqui depois. Aí você fica, rapaz, será que é mundo aberto mesmo? De vez em quando acontece uma parada com jogos onde sai um jogo que é completamente fora da curva e que ele marca aquela década ou aquele tempo que ele tá saindo como uma das melhores paradas que foram feitas. Eu gostaria muito de um remaster do Skyrim, viu, bicho? Com uma dublagem. Acho que nem necessariamente precisaria de uma dublagem. Mas é porque já tem legendado também na internet, né, mano? Mas que se remasterizassem, lançassem uma legenda oficial, ia ser muito legal, mano. Ia ser muito legal mesmo. Porra. O Baldur's Gate 3. Ai, que jogão da porra. Na moral, eu não zerei ainda não, porque eu tô sem tempo de jogar. Por conta da faculdade e tal. Mas, próximo semestre, eu vou estar pagando bem pouca disciplina. É por isso que vem quando a galera fala alguma coisa, vou fazer no próximo semestre, no próximo semestre. E a galera deixa transformando em meme. Mas é porque no próximo semestre eu tô quase perto de me formar. E eu vou ter tempo de jogar o joguinho que eu quero, pô. Por isso eu vou fazer mais lives também. No próximo semestre. No caso, essas aulas vão até dia 5 de novembro. Aí depois eu fico livre. Aí vai ter live quase todo dia, rapaziada. Aliás, não todo dia não. É porque aí eu vou querer jogar alguma coisa em off. Aí talvez não tenha. Mas vamos vendo aí, vamos vendo aí. Aí Baldur's Gate 3, mano, Baldur's Gate 3 é muito bom, bicho. Eu já falei isso antes. Eu nunca tinha sentido tanta vontade de jogar um jogo que nem eu tô sentindo de jogar Baldur's Gate. Fazia tempo que eu tinha pegado um jogo assim pra jogar o dia todinho. E Baldur's Gate aconteceu isso comigo. Eu terminei de gravar esses vídeos. Aqui eu termino 9 horas, pô. Eu terminei e vou pra academia. Eu já falei, deixa eu testar aqui, deixa eu criar meu personagem aqui em Baldur's Gate. Eu criei. E Barão, era 9 horas, 8h30 da manhã. Eu fui largar do jogo 10 horas da noite. Não fui pra academia, não fui pra faculdade. Não teve refeição que eu não fiz. Fazia tempo, mano. Nada ultrapassa esse jogo que foi feito. O jogo da vez é esse daqui. No meio do monte de merda e jogo estranho que aparece, ele parece que é a galinha dos ovos dourados, ou o ovo dourado no meio de um monte de outros ovos, que vem pra mostrar que dá pra se fazer uma coisa muito diferente, muito interessante, mesmo, sei lá, 35 milhões de anos desde que... E eu nem acho tão legal jogo de turno, tá ligado? Mas o jogo, ele é muito foda. E pra quem quiser, pra quem tá querendo aprender a jogar Dungeons and Dragons, mano, ele é muito intuitivo. E ele é Dungeons and Dragons todinho. Pra quem não tá ligado, eu jogo RPG de mesa. Eu li o livro do jogador todinho, do Dungeons and Dragons. E depois eu fui jogar Baldur's Gate só porque era similar a Dungeons and Dragons. Similar uma porra, é Dungeons and Dragons todinho, mano. A indústria de jogo começou. Baldur's Gate 3 é um tipo de jogo que, se eu chegasse pra você 3 anos atrás e falasse que esse jogo vai furar a bolha, ia virar uma das paradas mais gostadas dos últimos tempos, você ia me internar numa clínica psiquiátrica por falar que isso aqui, um jogo de tão nerdola, ia se tornar uma parada famosa. Ele é um jogo medieval de espadas, demônios e dragões com uma visão de MOBA. Quando o Elden Ring saiu ano passado, eu já vi muita gente falando sobre ele ser o High Fantasy, mais High Fantasy a From Software já fez, e por isso ele já era meio enjoativo, porque High Fantasy é realmente um gênero que é muito utilizado, e ele é talvez o gênero mais explorado de mídia que eu já vi. Então quando aparece um jogo que é inteiramente baseado em Dungeons and Dragons, aquele jogo dos caras do Stranger Things que ficavam jogando e que existe há 50 anos já, é muito fácil das pessoas pegarem um jogo como esse e riscarem fora da lista justamente porque parece ser a coisa mais nichada e complexa de você aprender, e por isso não é legal de ver. Mas por algum motivo das alinhações celestiais, dessa vez foi diferente. Esse jogo simplesmente conseguiu ganhar o coração de praticamente todo mundo que tentou dar uma chance, ou quase todo mundo. Mano, vai ganhar melhor jogo do ano. Esse jogo... Não, putz... Teve jogo melhor esse ano? Assim, parando pra analisar, pensar... Teve um grande lançamento esse ano, bicho? Eu não consigo pensar em nada. Um grande lançamento que veio. Vai ganhar, não quero saber não. Pra ver o que ele era capaz de fazer, e eles acabaram ficando maravilhados o quanto ele deu simplesmente uma surra em 99% dos RPGs que foram lançados nos últimos 10 anos. Só que, por que exatamente?
RPGs são saturados. O gênero de RPG mundo aberto é um gênero que você provavelmente já escutou alguma vez se você jogou qualquer coisa nos últimos 5 anos ou menos. Ele é um gênero de jogos que a gente pode dizer que ele é meio saturado até o extremo. Eu acho que você concorda com isso. Muito disso foi por causa da popularização imensa que vem acontecendo nos últimos anos. Tá, tem muito, tá ligado? Tem pra caralho. É bom. Aí a gente começa a ter dúvidas. Rapaziada, eu tô ligado que eu tô gostoso. Vocês não precisam ficar elogiando, não. Tá ligado? Tipo, é bom. Pode ser que não seja. Eu joguei? Não joguei. Então eu gosto do gênero. Justamente porque todo jogo que era de RPG e mundo aberto era extremamente bom. Tipo, desde 2010 até 2020, mais ou menos, a gente teve uma porrada de jogos que eram mundo aberto. Tomb Raider é tão bom, Tomb Raider. Tomb Raider 2018. Mano, Tomb Raider 2018 é um dos meus jogos favoritos, viu, bicho? E eu, porra, que jogo bom na porra. E RPGs de grande escala que ficaram muito tempo sendo falados por serem jogos muito incríveis. Você tem Skyrim no começo da década, em 2011, mais ou menos, uma quantidade bizarra de horas de jogo que você poderia fazer. Cara, esse jogo era pra ter um remaster. Meu, esse jogo merece. O pior é que temos medo, né, mano? Imagina, não tem, né? O pior é que não tem como errar. Mas pelo menos vai ter o próximo, é o The Elder Scrolls, né, mano? Esse outro, você tem noção que ele tem que ser melhor do que o Skyrim, né, mano? Então a promessa dele deve ser muito grande, mano. Tem que ser. Fazer muita coisa dentro dele e que tinha uma história tão complexa que pra ser destrinchada em vídeos no YouTube criaram vídeos de 8 horas pra tentar explicar Skyrim. E esse vídeo tem 3 partes. Até o The Witcher 3 com outro mundo que era também entupido de conteúdo, mas mesmo assim com uma história que era muito envolvente com o Geralt de Rivia, o bruxo mais pica do oeste. Fazer aquele todo jogo te engolir e você engolir ele muito fácil. Que depois virou Breath of the Wild em 2017 com um jogo ainda de mundo aberto que é mais... A galera elogiou muito esse jogo, pô. E me recomendaram já jogar. Eu vou jogar ele. Eu nunca joguei nenhum jogo do Zelda, mas eu vou jogar isso. Aventura do que RPG, vamos combinar? E que trouxe uma gama de possibilidades e mecânicas de jogos que você não via em realmente lugar nenhum. Só que o problema no geral com todos esses títulos grandes que fizeram muito sucesso é que obviamente eles criaram uma trend que acabou sendo seguida muito tempo depois por outros jogos que foram feitos e que também queriam colocar a sua porcentagem de RPG mundo aberto com milhares de coisas pra fazer e centenas de horas de gameplay. E isso virou um problema. Virou um problema porque você olhar eles como 3 coisas exclusivamente só é muito simples pra o que eles são. Cada um desses jogos que eu citei tem as suas peculiaridades e o que torna eles um jogo único, além dessas 3 coisas que são incríveis dentro deles. E quando você tenta replicar esse tipo de coisa, você não necessariamente replica também o que faz ele ser especial. E esse é só um dos problemas. Fazer um jogo tão grande quanto um RPG mundo aberto é uma coisa que custa muito dinheiro. Eu não sei se você conhece esse conceito. Não tem como você fazer um desse... Pois não. Eu tenho dinheiro demais. Aí eu só, assim, eu boto o dinheiro assim na mesa, eu acabo faz pra eu não mando desses negócios aí, não. Toda hora, o que sabe produzir em massa jogos de RPG não é feito pra se produzir em massa. Só que quando isso vira uma trend onde todo jogo tem que ter pelo menos 60 horas de gameplay ou 70, se as pessoas arrumam um jeito de produzir isso em massa. O que, na minha opinião, é o que inevitavelmente estragou o gênero de RPG e mundo aberto como um todo. As empresas... Mas só não jogar, não é só não jogar, não. Porque ó, eu vou dar o meu exemplo aqui, Barão. Muitos desses jogos aí eu nem joguei, pô. O Skyrim eu zerei. The Witcher eu zerei. O outro aí, qual é que ele tava mostrando aqui que eu não lembro? O Zelda, eu não joguei Zelda. Dark Souls, eu sou fã da franquia Dark Souls. Eu joguei qual? O 2. O 3 eu comecei a jogar e não zerei ainda, tá ligado? Porque eu tempo, cara de tempo. Baldur's Gate eu comecei e não zerei. Até jogo mais normalzinho, tirando da bolha já. O Hollow Knight eu não zerei por tempo. Que pegaram pra... Aí, tipo... Fica tanto jogo. Agora quem é desocupado? Não, desocupado. Quem tem tempo aí pra ficar o dia todo jogando um monte de jogo, aí acho que satura mesmo, pô. Mas pra quem não tem tempo nem de se coçar, é foda. Esses jogos, depois que fazer jogos de RPG em mundo aberto viraram uma coisa muito gigantesca, não necessariamente entendem que um jogo precisa ser mais do que grande pra ele ser bom. Sabe, cada um desses exemplos que eu citei tem uma particularidade neles e coisas que eles criam dentro do conceito do que é RPG pra cada uma dessas empresas que faz ele ser especial. Você consegue ver isso muito em jogos da Bethesda, por exemplo, onde todo RPG que eles criam tem um toque que é literalmente deles ali. Você consegue na cara saber quais desses jogos são da Bethesda, além de serem completamente bugados. O que não acontece, por exemplo, em casos onde você vê essas coisas sendo replicadas para um estúdio que não necessariamente é muito consolidado em ter uma identidade própria ou que decide simplesmente começar a fazer RPGs do nada. Eu gosto desse RPG aqui. Aliás, eu não sei que jogo é esse. É o Assassin's Creed Odyssey. Eu joguei, tá ligado? Pra mim, até o momento... Não é. O Black Flag é melhor. Mas... esse aqui é meu top 2 Assassin's Creed. E eu gostei, achei bacana que eles implementaram. Você poderia ser só um guerreiro, tá ligado? Em vez de você ser um assassino, você poderia ser um guerreiro
Porque você tá na Roma antiga. Roma? Era na Roma. Não vou lembrar. É na Roma. É o do filósofo isso aqui. É o do filósofo. Aí você consegue... Ixi, isso é bom demais. Pega, por exemplo, jogos como Elden Ring e The Witcher 3, que ambos tiveram seus 3 anos e meio, 4 anos pra ser produzidos e feitos, pensados, e que tem em média suas 100 horas de jogo, e compara com Assassin's Creed Valhalla ou Odyssey, que são RPGs novos da Ubisoft, que também tem 100 horas de gameplay. Tá, mas é porque esse daqueles é arrastado pra caralho. O Valhalla eu não vou jogar, vai ser meu próximo Assassin's Creed. Pra esses jogos terem tempos tão iguais e formas que eles foram desenvolvidos tão diferentes, alguma coisa foi tirada na hora de produzir ele pra eles conseguirem produzir mais rápido. O amor. E dá pra ver. É porque eu gosto da sensação de jogar o Assassin's Creed e o Far Cry. Eu gosto muito. Olha, é o mesmo jogo. É. Mudar a história. Mas eu gosto da sensação. Esse dia eu tava com vontade de comprar o... Tava barato, tava 18 conto, eu acho. O Far Cry 4. Ou era o 3. Aí eu falei, vou comprar pra me jogar de novo. Eu gosto, mano. Eu gosto da sensação de jogar esse jogo. Na moral, eu sinto conforto. Conforto. Exatamente o que foi tirado. A exploração inteira desses jogos que eu citei, desde como o mundo deles funciona até como eles envolvem o jogador e ir atrás de pesquisar e procurar mais coisas pra você fazer enquanto tem o jogo, são completamente diferentes e muito mais bem desenvolvidas do que esses jogos que lançam toda hora e que não entendem exatamente criar particularidades pra eles mesmos. É daí que vem todo aquele meme da Ubisoft dela ser um RPG onde tem um monte de ponto e coisa na tela pra você fazer. É porque eles não necessariamente trabalharam muito em fazer um game design que te instiga a ir atrás de fazer as atividades. Elas meio que estão ali, parecem só tarefas chatas que não te envolvem de verdade. É num ponto tão estranho que você fazer atividades que são além da história principal parece ser uma tarefa chata e árdua que você precisa fazer pra você... Ai, que dá, porque é repetitiva, mano. As histórias, as quests até as principais, mano, do próprio Assassin's Creed é muito repetitivo. É tipo, ó, entra naquela caverna ali, tem um ladrão, roubaram um negócio, aí você vai lá, mata todo mundo, aí devolve. Beleza. Ó, meu marido, ele é burro. Ele foi ali caçar lobo. Olha, eu falei pra ele que ele ia morrer. Vai lá pra eu salvar ele, por favor. Aí você vai lá, mata o lobo. Enquanto o marido da mulher tá morta. Aí você volta. E ó, ele morreu Não, dá nada não. Eu falei pra ele que ele era burro. Tome dinheiro. Aí dá o dinheiro pra eles. Aí ele vai no outro canto. Ei, olha, o meu marido, ele se intocou. Fui fugir dos bandidos. Junta, só junta. Foi fugir dos bandidos, entrou na toca de lobo. Agora eu acho que ele vai morrer ou por bandido ou pelo lobo. Aí você vai lá. O cabra é o mestre dos bandidos. Você... Porra, é essa? Mas é a mesma coisa, tá ligado? É o mesmo conceito. O último que eu joguei foi o Origin. O Origin. Meu Deus do céu. Eu odiava explorar aquelas pirâmides, mano. E era direto, mano. Oxi, é muito repetitivo as coisas secundárias. Você continuar a história principal. E algumas são tão estúpidas que você olha pra eles e fala, pelo amor de Deus, eu não vou fazer essa merda. Eu tenho que acordar cedo da manhã pra trabalhar, eu não quero fazer isso. Pra mim, pelo menos, RPGs e jogos de mundo aberto eu sempre... E antigamente não tinha disso. Hoje em dia você tem que upar o boneco pra ele ficar muito foda pra você ir lá e conseguir ganhar dos caras. Aí, tipo, é só pra enrolar você no jogo. Foram sobre imersão. Porque uma linha de quest dentro desses jogos consegue facilmente se tornar uma tarefa chata se o jogo não te faz o trabalho direito de você se imergir nele pra ir atrás dessas tarefas porque você quer fazer aquilo e não porque você tem que fazer pra progredir no jogo. Ou você fazer porque isso vai ser importante pro personagem que você se importa. Ó, The Witch é bacana porque não tem sistema de level, mano. É uma bagaceira da porra, mano. Tu é doido. É tipo assim, tu tá enfrentando um bicho daqui, ó. Tá lutando com um bicho aqui, level 1. Tá que não, tu tá muito foda, com equipamento super foda. Vai lutar contra o mesmo bicho? É praticamente a mesma coisa. A diferença agora é que você tem uns equipamentos mais fodazinhos, mas o bicho também fica mais resistente. Porque é pra igualar, tá ligado? Eu acho bacana. Importa muito, que te faz pensar além do que seria melhor pro seu jogo e que te faria ser mais poderoso, por exemplo, pegar uma arma muito foda, e sim, o que o seu personagem pensaria e como ele responderia ao que tá acontecendo. E isso que eu tô batendo aqui é só a ponta do iceberg. Falar sobre design de quests e atividade que você tem pra fazer dentro de um mundo aberto de um RPG é só a ponta do iceberg do que faz um RPG ser bom. Porque mesmo que você tenha um jogo que tem uma história incrível e que tenha uma história que seja envolvente, que te faz realmente querer entender mais sobre aquele mundo, se o resto do jogo não funcionar, ele vai virar um Cyberpunk. Cyberpunk 2077 teve o mesmo tempo de desenvolvimento de um Elden Ring ou de um The Witcher 3. Eles brincam e falam que o jogo tá sendo desenvolvido há mais de 10 anos, porque tem um trailer de 2010 que foi lançado, só que eles só começaram a mexer nessa porra desde 2016, não é tanto tempo assim. Por mais que eu julgue a escrita e a história de Cyberpunk como uma parada muito legal, dava pra ser melhor, mas é muito legal. Eles falaram muito na questão de imersão dentro desse RPG, e mais precisamente em todos os aspectos de RPG em si, e tudo que faz um RPG ser um RPG.
puta que pariu, nem os perk cards desse jogo faz sentido, velho. Você é o jogador, ao tempo inteiro que você estiver jogando esse jogo, você se sente como o jogador. Você não é o V. E isso é uma parada meio ruim pra um RPG, um role-playing game, onde o foco é literalmente esse. A verdade é que a ideia inteira do que é um RPG foi bastante perdida com o tempo. Eu falo sobre jogos de interpretação de personagem, caso você não saiba, é isso que é RPG. Mas a realidade é que a maioria dos RPGs há muito tempo já não tem mais o fator RP tão forte. E é por essa forma, hoje em dia, ser bem perdida, que as pessoas não têm muita noção do que um RPG pode ser além de um jogo de ação e aventura. E essa fórmula foi sendo afunilada pela própria evolução dos jogos de RPG em mundo aberto. O ponto que eu quero fazer inteiro com essa parte aqui é que fazer um jogo é difícil, mas fazer um RPG mundo aberto é muito mais. Mesmo assim, os desenvolvedores... Desenvolvedor nada, né? A gente sabe muito bem quem é que manda fazer esse tipo de coisa. Eles insistem em fazer esse tipo de gênero que não é feito pra ser lançado ano a ano, ser lançado ano a ano. Num espaço muito curto de tempo, como, sei lá, 2 anos, 3 anos que seja. Você tem, sei lá, The Witcher e Elden Ring que saíram em 3, 4 anos, só que essas franquias são franquias extremamente estabelecidas. The Witcher 3 é The Witcher 3. Tiveram 2 jogos antes. Elden Ring é uma combinação inteira do design da From Software evoluindo. E o The Witcher 1, eu não joguei o 2 ainda, mas o 1 eu já zerei. E o 1 é muito foda, é muito... Eu já vi a galera dizer que o 1 é melhor do que o 2 e o 3, tá ligado? Em questão de narrativa. É porque a gameplay é meio esquisita, mas o jogo é bom demais. Com os anos pra chegar no pico do design deles, que é Elden Ring. Então você começar uma parada dessa do zero é ainda mais difícil. Spoiler, não dá pra fazer isso. Você deve ter percebido durante esse vídeo que eu andei numa linha muito tênue entre RPG e jogo de aventura. Mas a realidade é que nos últimos anos eles têm se tornado tanto a mesma coisa que é muito difícil de você dizer o que é o que. Breath of the Wild é um jogo que tem bastante elementos de RPG, mas não necessariamente tem uma criação de personagem muito aprofundada, nem esse tipo de coisa, logo não dá pra se considerar um RPG. A mesma coisa com The Witcher, esse tipo de coisa. Então, o que eu consigo tirar de conclusão de tudo isso é que se criou-se uma fórmula de como se criar um jogo mundo aberto, mais precisamente inspirado em The Witcher 3 e Zelda. Isso acabou criando um túnel de visão pra esse tipo de desenvolvimento, um túnel de visão do que é pra ser um RPG, de quais elementos tem que ter dentro do RPG pra você poder criar esse tipo de coisa da forma mais eficiente. Mas isso também limitou esse tipo de jogo a ser de uma única forma exclusiva, que é essa fórmula desse jeito. Só que existe muito mais formas de se fazer um RPG. E é aí que Baldur's Gate entra. Eita, esse jogo é bom demais. Essa parte tem spoiler, Baldur's Gate 3, obviamente. Jogão, fi. E jogo bom. A brisa inteira desse jogo, pra quem nunca jogou nada nem perto disso aqui, é que ele é basicamente um RPG de mesa. Em um RPG de mesa você se junta com pessoas, cada uma cria o seu... Ele é realmente um RPG de mesa. Você consegue perceber que você tem um... Mano, é bizarro, mano. Porque, tipo, eu comecei... Eu nunca joguei jogo... Eu nunca gostei de jogo de turno. Nunca. Aí, chegou o Baldur's Gate 3. Aí eu já fiquei, é jogo de turno, vou jogar não. Aí todo mundo tava falando bem, eu falei, vou jogar não. Aí eu comecei a ler o livro de Dungeons & Dragons porque eu jogo RPG de mesa. Aí falaram que o jogo era baseado no livro. Na quinta edição do Dungeons & Dragons. Aí eu falei, oxente, é? Eu posso aprender a mecânica pelo jogo então. Aí eu fui lá... Joguei o jogo. É igual. A criação de personagens, as magias que você tem. Tudo. Mecânica. Só muda a história, né? Porque normalmente é um mestre quem monta a história. Então... personagem específico que vocês querem jogar nessa história. E o narrador, o mestre da mesa, é quem cria a história inteira pra que vocês joguem e interagem. Se vocês sempre quiseram ter a experiência de um RPG de mesa... Baldur's Gate é bom pra porra. Da forma que vocês quiserem no universo que ele criou. É basicamente isso. E Baldur's Gate, por ser um jogo extremamente inspirado em RPG de mesa, mais precisamente D&D, quer dizer que um dos pilares principais do que esse jogo tem é liberdade. Você escuta muito essa palavra em jogos de RPG e mundo aberto no geral, liberdade. Mas o que exatamente ela significa? Ela significa que você pode fazer a quest que você quiser, matar quem você quiser, fazer qualquer tipo de baderna que você quiser. Porque muitos desses jogos, na verdade, se vendem como coisas extremamente libertas, onde você pode fazer o que você quiser, a hora que você quiser. Mas quando a questão é, por exemplo, a história deles, eles são bem fechados e você encontra uma história que é extremamente guiada e que te leva pra um único lugar, com uma outra variaçãozinha que vai alterar se você vai pegar o final bonzinho ou o final ruim das trevas do mal. Uau. Em Baldur's Gate, por exemplo, a todo momento que você tá jogando, você é bombardeado com opções coisas que você pode fazer em toda a situação que você entrar. E às vezes dentro dessas situações que você encontra, dentro dessas opções que você escolhe pra situação, tem mais opções pra como exatamente você vai fazer tudo isso. É confuso, mas calma aí. É como se o jogo constantemente te desse diversas opções pra tudo que você tem pra fazer dentro dele e te desse espaço pra você ser criativo da forma como você quiser. E a melhor parte é que tudo tá, de certa forma, certo. Você não tem escolha errada ali. Não existe esse tipo de game over, por exemplo. É aí que tá, é um RP, tá ligado? Você tá fazendo o que você quer mesmo.
Toda vez que eu vou falar de Baldur's Gate pra alguém, eu cito a quest que tem do primeiro ato. Porque tem uns ogros, uns goblins tentando atacar um druida que tá escondido. Aí você pode escolher quem ajudar, digamos assim. Você pode ir ajudar o druida ou pode ajudar os trolls. Ou simplesmente você pode matar os dois também. Aí se você vai ajudar o druida, você percebe que os druidas eles estão numa guerra, numa discussãozinha com a galera que mora lá com eles lá. Aí você pode escolher também matar os druida ou matar os cabos que estão lá. Ou você pode levar esses cabos que estão lá pra outra cidade e deixar o druida desaparecer. Ou simplesmente você pode roubar a porra da joia que o druida vai fazer a cidade desaparecer e atrapalhar a cidade. Mano, é muita coisa, bicho. Se a pessoa que você tá protegendo morrer, o jogo não vai dar um game over. E ainda tem mais coisa ainda. Você vai voltar no checkpoint. Ela morreu. Agora vai ter que ser diferente. Você entende o quão diferente isso é? É claro que algumas escolhas, como você assassinar um vilarejo inteiro, vai fazer você ser procurado em 25 países e você vai perder a questline do ferreiro que quer encontrar a filha dele. Mas o ponto é que você tem a opção de fazer isso, e isso não vai ser uma escolha vazia, onde você simplesmente vai poder, ok, você pode matar ela, só que você vai perder tudo isso de conteúdo e não vai ter mais nada pra você fazer. Mas algumas vezes acontece. Desde o primeiro momento que você inicia dentro desse jogo, até quem você escolhe pra estar do seu lado, tem um peso grande sobre o que você vai poder fazer e as histórias que você vai poder descobrir com esse grupo em específico. O grupo importa muito. Coisas como diálogos específicos só acontecem se você pegar personagens específicos e ir nesses lugares específicos pra poder destravar algum tipo de diálogo que só esse personagem saberia, porque ele tem um conhecimento que os outros não têm. E esse tipo de coisa adiciona um monte de camada de complexidade nisso. Às vezes isso consegue desencadear até quests diferentes que você não conseguiria imaginar que poderia acontecer. O ponto é, esse jogo explica realmente o que é liberdade em RPG e como ela pode ser feita. Não precisa ser só uma única coisa ou um modelo de jogo específico. E isso é muito legal de você se ver sendo colocado de uma forma meio diferente, por assim dizer. A Larian Studios, na verdade, passou boa parte do tempo que eles fizeram isso, tendo certeza que se você tomasse decisões diferentes nas suas jogadas, você ia conseguir finais completamente diferentes um do outro. Porque além de finais diferentes para as coisas que você escolheu durante o jogo, existem mais de 17 mil variações dentro desses finais. Então uma coisa que eu entendi com esses caras é que eles têm alguma tara sobre opções dentro de opções dentro de mais opções. O mais incrível com a liberdade dentro desse jogo é que ela não fica só na questão da história e como você entra nessa história de diversas formas diferentes. O combate também é muito liberto. O combate que é de turno, eu sei, você não precisa reclamar disso. É uma coisa que casa perfeitamente com a brisa inteira desse jogo, porque além de você, obviamente, poder atacar o seu personagem da forma mais troglodita que você pode imaginar e bater espada nele até ele morrer, o ambiente, a arena, tudo e como você aproxima desse combate das formas que você pensar, influenciam muito em como as lutas vão acontecer. É muito raro às vezes que eu vejo um jogo que consegue priorizar e se importar tanto com a valorização de estratégias dentro desse jogo. É óbvio que ele é um jogo de turno, é por isso que ele tem muita estratégia que você pode fazer, mas é muito além de só isso. Tem uma estratégia que todo mundo tá meio que usando ultimamente que é muito absurda e é muito efetiva. Tem essas caixas largadas pelo mapa, você encontra elas em tudo quanto é canto e elas fazem parte do cenário. Acontece que você consegue pegar elas. E se você pegar 3 dessas caixas e empilhar uma em cima da outra, você consegue fazer uma torre autossuficiente pra dar uma vantagem pro seu personagem que atira a distância chamada terreno alto. Isso é simplesmente uma das paradas mais úteis pra qualquer combate que seja. A mais divertida que eu vi os caras fazendo e que eu encontrei, quando encontrei, eu que fiquei muito louco pra testar e é muito absurdo, é você literalmente pegar uma mochila, que também tem largada pelo mapa e você pode pegar, entupir ela de bombas e explosivos e depois só arremessar no inimigo que você quer ter a obliteração completa dele. E parabéns, você acabou de criar uma bomba nuclear. Mano, sabe? Mano, a liberdade do jogo aí, ó. Se não é genial um jogo que te deixa usar a criatividade e o campo de batalha dele, além de decorações e coisas que são do mapa, pra você poder vencer o próprio jogo, eu não sei o que é. Eu acho que um dos momentos mais mágicos e incríveis que eu tive dentro desse jogo foi ver o quanto que ele se abre pra diversos lados diferentes em muito pouco tempo. Ele começa com você saindo de uma nave alienígena e no que você tá vendo, você tá se envolvendo em diversas tramas de personagens diferentes do seu grupo, do seu bando, que todas estão em volta de uma trama muito maior que tá acontecendo enquanto todas essas também estão acontecendo. Você tem coisas pra resolver dos seus próprios personagens, mas a cada área que você entra dentro desse jogo também tem as coisas da área acontecendo das pessoas que ficam naquela área. Enquanto você tá tentando resolver os seus próprios problemas que você tá precisando muito resolver, tem pessoas que podem te ajudar com isso, mas elas estão sofrendo ataques de castelos de goblins que estão tentando invadir. Às vezes você pode ir pra outros mapas que estão acontecendo guerras inteiras de pessoas e você pode se meter no meio desse conflito. É um mundo vivo completo com um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo. Um dos momentos mais poggers que eu tive enquanto eu tava jogando esse jogo foi entrar numa fortaleza goblin bem no começo do jogo e eu vi eles conversando
conversando sobre uma parada chamada Canção da Noite, que era um artefato que tava todo mundo procurando, que esses goblins inteiros estavam procurando pra dar pra um cara específico. E eu, como uma pessoa xereta, decidi investigar isso eu mesmo pra tentar pegar essa relíquia pra mim. Isso me levou pra um caminho escondido que os goblins não tinham encontrado dentro daquele própria fortaleza, que eu consegui entrar mentindo pra eles, falando que eu faço parte deles, quando na verdade eu não faço, e que convenientemente me levou pra uma cripta embaixo do próprio santuário, onde teve um puzzle que depois que resolvi, se apresentou ser uma porta. Tu resolveu o puzzle? Cara, até hoje eu não sei o que era pra fazer nesse puzzle. Eu só abri a fechadura que... foda-se, e abri, foi pro mesmo local. Tá pra uma área escondida inteira embaixo do mapa, que tem muita importância pro plot, eu não fazia ideia de que ela era tão importante assim, e que a própria história fala pra gente ir dar uma olhada nela depois. Só que esse momento mágico de eu ter encontrado essa parada sem antes precisar de que um personagem chegue pra mim e fale, vai lá encontrar essa coisa, cria uma parada que me torna mais parte daquele mundo, porque eu faço parte daquele mundo, eu sei do que ele tá falando e eu já encontrei. É uma gratificação muito incrível de você chegar pra um NPC e falar que você já sabe do que ele tá falando. É uma parada que mostra que o jogo não é linear e que as ações que você faz realmente importam pra como aquela história continua. Esse tipo de liberdade, querendo ou não, te faz imergir dentro desse jogo sendo um personagem dentro dele e não só uma pessoa jogando um joguinho. Porque as ações que você pode fazer por puro eu tô afim de ir ali pode acarretar em você descobrir uma parada muito importante pra história que você ia descobrir só depois. Cara, e isso por si só é uma escrita esse... de você se esse invejar é uma história bom. ter. E eu sei que isso tudo é muito incrível e que a conquista desse jogo existir é uma parada que é muito revolucionária e é muito incrível por si só. Mas é muito triste de você pensar como que fazer um jogo como esse é uma parada extremamente impossível de se fazer. Porque fazer um RPG de mundo aberto é uma parada muito difícil, mas fazer um Baldur's Gate é muito mais. Esse jogo tá sendo feito desde 2016, que foi quando eles conseguiram as licenças do D&D pra conseguir fazer o jogo deles. 7 anos de desenvolvimento. 7 anos de desenvolvimento é muito pra qualquer tipo de jogo. Imagina pra um desse que é feito por um estúdio indie durante tanto tempo assim. Só que tem um fator a mais, hein? A Larian Studios é um estúdio que se preocupa relativamente com a qualidade da coisa que ela tá colocando no mercado e que ela tá colocando. Mas aí que tá, mano. O que valeu a pena, viu, bicho? Ser jogado e com os próprios desenvolvedores que trabalham nos jogos dela. Eles têm a política deles de anti-crunch, que é uma cultura que você quase não vê mais em desenvolvimento. Todos eles fazem, todos os desenvolvedores deles trabalham muito além da conta pra poder entregar nos prazos irreais que eles têm. É claro que eu não consigo afirmar e nem vou de que a Larian é essa empresa santinha que trata muito bem todos os desenvolvedores dele, porque além de eu não ter provas disso e nem saber como é trabalhar lá, eu não consigo confiar numa empresa de jogos de que as pessoas que trabalham lá tiveram condições muito boas de trabalho, a não ser que eu escute das próprias pessoas que isso aconteceu. Não é nada pessoal, é só que a indústria inteira hoje em dia é sobre você esmagar os desenvolvedores pra tentar fazer coisas absolutamente absurdas em tempos completamente irreais. Mas o que eu sei é que a Larian Studios é um estúdio que se importa com o que eles estão colocando. As pessoas que estão ali, e quem é dono da Larian se importa com o que tá sendo colocado, eles têm a mão no projeto, eles não são pessoas que estão ali simplesmente jogando dinheiro e dando prazos pras pessoas. Eles estão ali efetivamente. E mais do que tudo, eles se importam com a criatividade das pessoas que também trabalham lá. O CEO da empresa, o Vink, tá ativamente no processo de desenvolvimento do jogo dele e ativamente dando ideias e coordenando o pessoal para que esse jogo exista, e por isso ele é essa coisa tão especial. O Vink, de todas as entrevistas, de tudo que eu vi sobre ele é uma pessoa que tá dentro do projeto e ele ama aquilo tanto quanto as pessoas que estão trabalhando naquilo lá. E o problema disso é que isso não existe mais hoje em dia. Mesmo depois do sucesso que é Baldur's Gate 3, não vai existir. O que vai acontecer depois que as pessoas virem o quanto Baldur's Gate é um sucesso é que vai chegar algum engravatado de alguma empresa gigantesca. Vão querer fazer a mesma coisa, só comendo com dinheiro. Opa, façam aí, ó. Tome dinheiro, some dinheiros. E falar, a gente também quer um Baldur's Gate. Toma aí 3 anos pra... Aí vai saturar. você fazer isso. E vai dar merda. Baldur's Gate 3 teve que sobreviver durante 7 anos à base de Early Access pra eles conseguirem se pagar e ter as condições certas pra poder fazer com que esse jogo seja uma realidade hoje em dia. É basicamente um milagre que esse jogo existe. Um custo que às vezes empresas que têm 15 vezes o tamanho do patrimônio que essa empresa tem não fazem porque não dá tanto dinheiro quanto fazer do jeito que eles fazem. Condição de trabalho e pessoas trabalhando decentemente é caro, mas é justamente isso que cria jogos bons e não essa merda medíocre que a gente vê hoje em dia largado pra todo quanto é canto. O nome desse vídeo é alguma coisa sobre Baldur's Gate ser um jogo especial, o RPG no geral ser um gênero em declínio, mas eu nem acho que ele seja um em declínio, nem que esse jogo seja extremamente especial. Todo mundo deveria ser como o Baldur's Gate é. Infelizmente, ele é especial porque não é todo mundo que é desse jeito. Tem uma lição muito importante que dá pra se aprender sobre Baldur's Gate, que é justamente sobre quanto que ter todas essas pessoas trabalhando em um projeto que elas amam tanto e ter pessoas que estão com as garras e os dentes dentro daquele projeto, a não ser só uma parada vazia que estão criando porque é muito famoso, dá muito certo e faz ser um jogo muito incrível. Ainda mais pra um gênero
gênero tão caro e difícil de se fazer quanto um RPG, fazer isso de forma limpa é realmente um feito absurdo. Você vê uma empresa que não esmaga, teoricamente, os seus trabalhadores e consegue entregar uma parada que é incrível, é uma parada rara, e por isso tem que ser apreciada toda vez que acontece. Conforme o tempo passa e esses jogos estão evoluindo, a gente tá cada vez vendo mais coisas ambiciosas sendo feitas, mais ideias completamente fora da curva, assim. Porra, mas sempre só não sai do papel, pô. É sempre a ideia, mas nada de novo. O que foi que prometeram de Starfield? Starfield vai revolucionar o mundo dos jogos. Cadê? Teve aquele outro lá também, eu não vou lembrar o nome agora, mano, que era um RPGzão. Vai ser um dos melhores RPGs que... E babá. Aí lançou, todo mundo jogou e depois todo mundo só largou mão. Eu não vou lembrar o nome dele, mano. Tentando ir à tona e ser produzido, mas em contrapartida, cada vez mais é difícil de você encontrar exemplos como... Hoje em dia joga o Yoda. E só. O do próprio Baldur's Gate. Desenvolvimento de jogos tem essa parte muito triste, onde muita gente sofre, derrama suor e sangue pra poder criar essas paradas e tornar elas realidade. Todo mundo que trampa com isso é muita paixão sobre o que eles criam. Mas não é por isso que tudo deveria ser tanto desse jeito. E o mínimo que a gente pode fazer é apoiar pessoas que são minimamente contra esse tipo de prática e jogos que não praticam esse tipo de coisa. Muito obrigado por ter assistido meu vídeo até aqui. Se você quiser deixar seu like, pode deixar aí. Vai me ajudar demais a divulgar mais esse canal. Se você quiser também me segue lá no Instagram, que eu posto bastante coisa de vídeo. Se você quiser ver mais sobre isso, você pode ver por lá. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Muito obrigado, membros, por tornar o canal possível me apoiando financeiramente. Considere você também fazer isso. Eu acho que eu te vejo outro dia. Tchau. Acabou, foi. Recomendo, rapaziada, que vocês joguem, mano. Na moralzinha, é bom. Rapaziada, canal do Ryan Red na descrições. Bom dia.